Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, Finestra Bianconera, hoje sexta-feira. O Finestra Bianconera é um canal que fala da Juventus de Turim, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E hoje, sexta-feira, dia 9 de janeiro, tá passando rápido o mês, né? E vocês viram que eu coloquei o Cup Miners na capa, e vou já falar sobre isso, sobre esse tema. E lembrando a vocês o seguinte, se você está conhecendo pela primeira vez aqui o canal do Finestra Bianconera, seja muito bem-vindo. Se você for torcedor simpatizante, se você for realmente torcedor da Juventus como eu, ou se você for um rival, bom, no caso do rival, é bem-vindo e muito boa sorte. E é o seguinte, para quem curte a Juventus, para quem gosta da Juventus, não esqueça de deixar o nosso sino ativado, porque no final deste mês, como eu disse, está passando rápido, hoje já é dia 9, a gente vai sortear um cachecol, esse aqui, ó, com todos os distintivos da história da Juventus, desde antes da família Agnelli até os dias de hoje, e esse aqui está na etiqueta, igualzinho aquele que vocês estão vendo ali no fundo no meu cenário. Quer ganhar esse cachecol? Então é o seguinte, seja inscrito e fique ligado nos próximos vídeos, porque é nesse mês. E para ficar ligado nos próximos vídeos, é necessário deixar o sino ativado. E aí você vai poder concorrer a esse lindo cachecol. Mas não é só isso. Fevereiro, março, abril, maio. Eu sei que fevereiro tem carnaval, eu sei que na Páscoa tem, que em abril tem a Páscoa, mas aqui você vai concorrer a outros brindes, como pulseira, como aquele saco, que é uma mochila, né, da Juventus, e uma bolsa térmica. Então, tudo produto licenciado oficial da Juventus. Então, fica ligado, porque é um sorteio por mês, sempre no final do mês, durante todo o segundo turno do campeonato italiano, tá bom? Eu agradeço a todos que comentam, a todos que deixam o like é importante demais, porque o like é a propaganda do canal no YouTube. O intuito, eu vou sempre falar, é que algum torcedor da Juventus que esteja espalhado nesse imenso Brasil saiba da existência do canal, para que ele possa participar, assim como tantos outros aqui. Tem muita gente aqui que comenta, eu não conheço pessoalmente, e fica aqui um grande abraço a todos, sem exceção, né? Porque eu considero vocês, assim, da nossa comunidade bianconeira, que é um espaço para a gente conversar bastante sobre Juventus, independente dos nossos pontos de vista, tá bom? Bom, eu coloquei o Cup Miners na capa porque eu nunca falo de especulação. Aliás, antes de começar, sobre o Federico Chiesa, o jogador está com essa vontade de vir por empréstimo e está a negociação acontecendo, mas não é tão simples assim negociar com o Liverpool, tá bom? Mas está acontecendo essa negociação e o Chiesa tem muito interesse em voltar, mesmo que seja apenas por 6 meses. Voltando a gente aqui. Como eu falei no último vídeo, o Spalletti declarou, não publicamente, mas declarou que ele quer o Miretti, ou seja, para a Juventus não pôr o Miretti no mercado, porque ele vai utilizar o Miretti nessa temporada, como uma das peças principais do time, né? E no final da janela, a gente vai ver se o Spalletti falou isso da boca para fora ou se é verdade. Então, vamos todos aqui cruzar os dedos para que o Spalletti não tenha feito que nem aqueles diretor de futebol que chega quando o time está em crise e fala: o técnico tá balançando. Não, a gente garante o técnico e na semana seguinte é mandado embora. Tomara que não tenha sido palavras ao vento do Spalletti e que o Miretti fique, porque o Miretti merece a titular. Acho até que se ele tiver uma sequência aqui achismo, ele vai ganhar uma chance para ser titular também na seleção da Itália, que não está nada bem das pernas. Eu coloquei o Cup Miners na capa porque não é uma especulação, houve um contato, houve uma sondagem vinda da Turquia, vinda do Galatasaray pelo Cup Miners. É o que vocês ouviram. O time do Galatasaray, que nós aqui conhecemos muito bem, né? Torcedores do Palmeiras, o Alex
foi ídolo lá, o Felipe Melo passou por lá, enfim. E nós da Juventus tivemos lá uma lembrança não muito boa, ainda quando o Antônio Conte era nosso treinador e a gente foi jogar uma partida da Champions num gramado que não tinha a menor condição. Mas o Galatasaray entrou em contato com a Juventus e fez uma sondagem, não tem a proposta, tá? Por enquanto, mas fez uma sondagem e essa sondagem deve virar uma proposta agora pro mês de janeiro, ou seja, o Galatasaray está sondando a situação, monitorando o Koopmeiners, porque eles têm o interesse em levar o Koop agora, em janeiro, para o resto da temporada. É a janela deles também. Eles querem reforçar o time com o Koopmeiners. Essa a informação é real. Eles querem o Koopmeiners. Tá vendo? Tem gente que quer o Koopmeiners. O que vai acontecer? Bom, a gente não sabe. Se a Juventus vai vender, se o Koopmeiners quer ir para lá, eu não sei dizer para vocês se ele aceita jogar na Turquia, se ele quer sair do Juventus. O que eu sei é que o Koopmeiners pediu, e vou inventar um termo, tá? Eu sei que não existe. Ele pediu e repediu para o Spalletti para escalar ele na defesa. Então, é uma insistência do próprio jogador em se achar mais útil na defesa. Ele está pedindo, né? E está repetindo constantemente para o Spalletti colocar ele na defesa. Que, para quem não sabe, é onde ele começou jogando lá no time dele na Holanda, antes dele ir para a Atalanta. Mas a informação é essa, é informação real. Houve um contato, mais de um, tá? Foram 2 contatos, a sondagem monitorando a situação do Koopmeiners para agora em janeiro. Vamos aguardar o que acontece e pode, até dia 31, muita coisa pode acontecer, inclusive a saída do Koopmeiners nessa janela. E eu vou deixar aqui um asterisco, porque eu sei que vocês gostam de mercado, né? Esse asterisco tem nome, tá? Vamos prestar atenção, mas não é agora, em janeiro. Antes de falar o nome, eu já dou o tempo. Não é agora. A exemplo do Tonali, que é um sonho, mas é um sonho que a Juventus já está conversando com o agente dele. E a exemplo do Tonali para a próxima temporada, atenção, num cidadão chamado Bernardo Silva. Muita atenção que esse cidadão pode aparecer na Juventus em agosto. Eu disse que pode, tá? É muito precoce para falar isso. Mas pode aparecer o Bernardo Silva. Não agora, em agosto. Tá bom? É isso. Por enquanto, o Juventus vai entrar em campo num dia diferente, segunda-feira, horário de Brasília, 4h45, mais conhecido como 15 para as 17 horas, 15 para 5, num complemento à da rodada. A rodada foi razoável. O Milan empatou com o Genoa, pois é. E o Napoli empatou em casa com o Verona. Em casa, né? A gente empatou fora e fomos roubados lá em Verona. A Inter acabou ganhando, infelizmente, e o time da Lazio, que a gente teve a capacidade de perder, com todo o respeito à Lazio, que é muito fraca, a gente conseguiu perder nem para ganhar da Fiorentina, acabaram empatando, jogando em casa, enfim. Mas é isso. Porque a Fiorentina a gente quer que caia, não tem nada a ver com a Juventus. Mas lembra que eu falei? De repente a gente ganha e os outros empatam. Só faltou a Inter, combinar com a Inter. Mas deixa que o da Inter tá guardado ali na frente. Nos vemos, sempre Forza Juve. Fino alla fine. Não sei se amanhã tem vídeo, se tiver alguma novidade a gente fala. É difícil alguma coisa de... Mercado sempre tá tendo aqui, tá? Mas se tiver alguma novidade, a gente entra e faz um vídeo, nem que seja de 5 minutos, para deixar você informado e atualizado. Boa sexta-feira a todos vocês. Sempre Forza Juve, fino alla fine e tchau.